Um dia, Ito e Saul estão em frente à nova casa. Hisu os encontra na entrada e pede desculpas por não ter ido buscá-los. Ito agradece e tenta chamá-lo de pai, sem jeito. Ela hesita, mas finalmente consegue dizer direito, deixando os três felizes. Ito sempre sonhou em ter uma família completa e normal. Quando era mais nova, cresceu sem pai e recusava convites de amigos para ajudar em casa. Mas a partir de hoje, ela poderá ter uma vida normal de colegial. Mas, ao entrar, ela se choca ao encontrar 4 outros garotos na casa. Rui é o mais feliz em vê-la e a chama de irmã mais velha. A mãe revela que os meio-irmãos mais novos são uma surpresa. A notícia abala Ito, que desmaia. Levada para a sala para se recuperar, Jen, o mais velho, oferece um copo d'água. Jen apresenta os outros. Rui está prestes a começar o 3º ano, e Haku, o segundo mais velho, usa óculos. Ito nota outra pessoa escondida, e Sao explica que há mais um irmão que ninguém vê há quase um mês. Ito processa tudo. Acordou esperando uma família de 3, mas agora tem 4 meio-irmãos mais novos. Ela se curva educadamente e promete se esforçar como a nova irmã mais velha. Jen estala a língua ao saber que Ito tem a mesma idade que ele. Lee Sou aponta que seus aniversários são em dias seguidos. Mais tarde, Jen leva Ito ao quarto, mas continua direto. Ido se pergunta de onde vem a frieza dele, e pensa que ter irmãos mais novos é complicado. Ao entrar no quarto, ela se pergunta se ele será frio com ela todos os dias. Mensagens de amigas a interrompem. Ela sente falta de Megumi e Oda, que chorando lhe desejam sorte no último dia na antiga escola. Lembra como disse que seu futuro seria brilhante e se convence de que foi só um primeiro dia ruim. Naquela noite, barulhos ecoam pela casa, a deixando nervosa demais para dormir. Na manhã seguinte, Ito chama todos para o café e se surpreende ao ver 3 irmãos sem camisa. No café, Rui se espanta com a comida comestível. Haku brinca que foi porque Jen não cozinhou. Jen, porém, insiste que fazer o café foi desnecessário. Ito diz que ele não precisa comer se não quiser, mas Jen come mesmo assim. Ele comenta que Ito ronca alto, e ela discute que não foi ela. Haku explica que o ronco foi do sapo de estimação de Rui, o Gomes, que ele pegou escondido. Jen pede desculpas pelo irmão e depois por si. Mesmo assim, Ito sente que ele não está arrependido. Ela se pergunta se ele não aprova o casamento dos pais. Logo, Isao e Saru descem para o café. Embora Isao não acorde cedo, ele quer passar tempo com todos. Porém, Gan insiste que Isao e Saru deveriam aproveitar a lua de mel. Iven revela que já reservou um quarto para eles numa pousada. Ito e os pais ficam chocados com a atenção de Jen. Após os pais partirem, Ito se sente aliviada, pois Jen parece querer que eles se deem bem. Quando Jen pergunta se ela tem planos, Ito responde animada que tem um monte. Ela começa a arejar os futons e diz orgulhosa a Haku que está fazendo isso por ser a irmã mais velha confiável. Ela se dedica a todas as tarefas domésticas, e Jen se surpreende com a limpeza da casa. Roku incentiva Jen a pedir para Ito ir mais devagar, mas Jen se recusa a falar com ela. Roku informa casualmente que Ito começou a lavar as cuecas de todos. Isso chama a atenção de Jen. Ele vai até o jardim onde Ito está pendurando a roupa e a repreende por entrar nos quartos. Ito explica que só queria ajudar, pois sempre fez a lavagem de roupa. Irritado, Yen diz a Ito que ninguém pediu para ela fazer tudo. A voz de Ito fica mais baixa ao prometer parar. Ela se afasta e diz tristemente que ele poderia ter dito que não queria uma irmã mais velha. Enquanto isso, os irmãos mais novos ficam decepcionados com a aspereza de Jen com Ito. Mais tarde, sem mais nada a fazer, Ito descansa em um quarto. Uma batida na porta a interrompe, seguida por Haku pedindo um favor. Ao abrir, Haku explica que Jen foi comprar o jantar, mas provavelmente não consegue carregar tudo sozinho. Ito hesita, apontando que Jen claramente não gosta dela. Haku a tranquiliza dizendo que Jen não pensa mal dela. Ele tem dificuldade em aceitar carinho desde que a mãe deles morreu. Antes de ir, a mãe pediu para Jen cuidar dos irmãos mais novos. Desde então, Jen tem dificuldade em demonstrar vulnerabilidade. Mesmo assim, Haku tem certeza que Jen ama a nova família. No supermercado, Jen vê Ito e pergunta o que ela faz ali. Ito sai e admite que Haku pediu ajuda para carregar as compras. Ao se aproximar, Jen estala a língua e confessa que planejava surpreendê-la com algo delicioso. Ito fica chocada, e ainda mais surpresa quando ele revela que também pretendia fazer o café da manhã e levá-la a um lugar legal. Ito o encara, percebendo que ele realmente queria convidá-la para sair. Jen explica que ela nunca precisou fazer todas as tarefas só para ganhar a aprovação deles. Ito se pergunta se essa é a maneira desajeitada de Jen pedir desculpas. Decidindo poupá-lo de mais explicações, ela promete ser mais cuidadosa. Para aliviar o clima, ela pergunta o que ele pretende cozinhar. Jen responde que fará gyoza. Enquanto compram os ingredientes juntos, Ito percebe que Jen é muito atencioso com ela. Ele então tenta, sem jeito, perguntar se ela quer ajudá-lo a fazer o gyoza. Ele hesita em chamá-la de irmã mais velha, acabando por usar o primeiro nome. Ito cora quando ele diz o nome dela com mais confiança, e pede para ela fazer o gyoza com ele.
Ela tem quase certeza que ele estava tentando chamá-la de irmã. De volta para casa, o gyoza acaba completamente queimado. Ito diz aos meninos que, embora ela tenha ajudado a enrolar, Jen insistiu em cozinhar. Haku a avisa para nunca deixar Jen usar fogo. Os três irmãos ficam chocados quando Ito come feliz um dos gyoza queimados. Ela sorri e diz que o recheio ainda está delicioso. Jen tenta tirar o gyoza dela, mas Ito diz que seria um desperdício, acrescentando que considera qualquer comida feita para ela um mimo. Ela insiste que estão ótimos e pega um gyoza, oferecendo a Gen para provar. Ele a encara fixamente, fazendo-a perceber que está realmente tratando-o como um irmão mais novo. Para surpresa de todos, ele pega a mão dela e leva o gyoza à boca. Ito só consegue encará-lo, atordoada. Ela admite que sua mente ficou em branco porque ficou muito tocada por ele aceitar a oferta, e agora ela quer tentar alimentá-lo de novo. Ken fica nervoso por estar envergonhado, enquanto seus irmãos mais novos o incentivam a deixá-la alimentá-lo. Mais tarde, ela prepara uma porção para o irmão tímido e deixa a refeição na frente do quarto dele. Pela manhã, ela recolhe os pratos vazios e pergunta que tipo de comida ele gosta para que possa prepará-la. Jen a intercepta e diz para ela não se preocupar tanto com esse irmão. Percebendo que Ito provavelmente está confusa, ele explica que o irmão prefere ficar sozinho, então a família o deixa viver como quer. Jen então aponta que ela deveria se preocupar mais consigo mesma, já que as aulas começam amanhã. Ito assegura com confiança que está preparada e já tem todo o material escolar. Ela fica pálida de repente ao se lembrar de algo. Jen acaba levando-a à alfaiataria para comprar um uniforme escolar, pois ela se esqueceu completamente de pegar um. Quando ela sai do provador para mostrá-lo, ele a examina. Ele pede para ela pular no lugar e depois bater as asas. Depois que ela termina, Jen pergunta se o uniforme ficou apertado. Quando Ito diz que está bom, e menciona que só cresceu 1 milímetro no último ano, Jen comenta que o uniforme provavelmente durará até a formatura dela. Ela volta para o provador para trocar de roupa, mas Jen insiste em tirar uma foto comemorativa para os pais. Ito imediatamente sorri para a câmera, divertindo Jen, que diz que ela o lembra de Kentaro de um antigo conto folclórico japonês. Depois, os dois voltam para casa juntos, e Ito se sente maravilhada com Jen. De repente, alguém chama Jen. São dois amigos dele, Tomoyuki e Ikuto. Eles se aproximam e perguntam se ele está sozinho. Jen gesticula para Ito, que cumprimenta educadamente os dois. Seus amigos imediatamente assumem que Ito é a namorada de Jen. Jen rapidamente os corrige, dizendo que ela é sua irmã mais velha. Os dois ficam chocados porque Ito mal parece mais velha. Até Ito tem dificuldade em se chamar de irmã mais velha com orgulho. No entanto, Jen a puxa para o lado dele e declara firmemente que ela realmente é sua irmã mais velha. Começa a chover de repente, então Jen agarra Ito e corre para casa com ela. Enquanto correm na chuva, Ito não pode deixar de se sentir feliz. Ao chegarem em casa, ambos estão encharcados. Ito imediatamente coloca o uniforme na secadora, enquanto Jen a lembra de se secar também. Ele está prestes a ajudá-la a tirar a roupa encharcada antes de se lembrar de repente que Ito é uma garota. Pedindo desculpas rapidamente, ele explica que não mora com outra garota desde que a mãe morreu e agiu da mesma forma que faz com os irmãos. Ele pede para Ito avisar se há algo que ele precise ter cuidado. Ito insiste que ele já faz o suficiente e diz que é ela quem precisa se acostumar a ter irmãos. Ela promete que um dia será a irmã mais velha que poderá proteger a todos eles. Jen responde puxando a toalha dela, e dizendo que prefere ter uma irmã mais velha com quem ele possa simplesmente passar tempo, já que nem ele nem seus irmãos precisam de proteção. Quando Ito pergunta o que ele quer dizer, Jen apenas bagunça o cabelo dela e diz para ela descobrir sozinha. Mais tarde, Ito começa a preparar animadamente uma refeição para todos, e seus irmãos logo percebem o quão empolgada ela parece. Haku provoca Jen por querer passar mais tempo com Ito do que com seus amigos habituais, mesmo já tendo planos com eles. Quando Jen fica em silêncio, Haku começa a perguntar se ele começou a ver Ito de forma romântica. Jen simplesmente responde que gosta de observar Ito e sente que a vida nunca será entediante enquanto ela estiver por perto. Ruby então admite que, se um dia ele se casar, espera encontrar alguém como Ito. A conversa deles eventualmente chama a atenção de Ito, e ela pergunta sobre o que estão falando. Os meninos se recusam a responder. Enquanto isso, do lado de fora do quarto do outro irmão deles, há um bilhete dizendo que ele gosta de carne. No dia seguinte, Ito acaba na aula de Jen e se apresenta. Todos rapidamente percebem que ela é a irmã mais velha de Jen, e a turma inteira fica animada. Ito se vê ansiosa pelo futuro. Depois da escola, o pai dele chama todos para uma reunião de família. Ele anuncia que será transferido para Hokkaido. Uma manhã, Ito observa Jen e percebe que ele está agindo completamente normal. Ontem à noite, Isou anunciou que precisava se transferir para Hokkaido. Enquanto Saru expressava o quanto sentiria falta dele, os irmãos de Ito pareciam perfeitamente bem com ele morando longe de casa, desde que ele lhes enviasse dinheiro. Ito acha que eles deveriam ter mostrado mais consideração por Isou. Durante o almoço, Ryo e Moni se apresentam a Ito e decidem almoçar com ela. Enquanto conversam, perguntam como é morar com Jen. Ito não tem certeza de como responder. As garotas perguntam animadamente como é acordar e ver Jen todas as manhãs, enquanto as outras garotas por perto escutam secretamente.
curiosa sobre como Jen e seus irmãos se parecem quando acabam de acordar. Ito responde o mais honestamente que pode. Quando as garotas perguntam sobre a cueca do Jen, ela responde pensativamente que já ouviu usar cuecas azuis. No entanto, ela de repente percebe Jen olhando para ela por trás. Depois da escola, Jen repreende Ito por compartilhar informações pessoais com outras pessoas. Ito, no entanto, não entende o problema, já que todos perguntaram tão educadamente. Ela também diz a Jen que está surpresa com a popularidade dele, e como irmã mais velha, acha que ele deveria se orgulhar disso. Jen bagunça o cabelo dela com um elogio antes de alisá-lo novamente, dizendo que ele só precisa que uma pessoa o entenda. Observando-o sair, Ito e Haku começam a se perguntar o que ele quis dizer com aquela declaração, antes de se perguntarem se Jen de alguma forma arranjou uma namorada. Curiosos, Ito e Haku vão ao restaurante onde Jen trabalha, para a irritação dele. Depois de se sentarem, Haku diz a Ito que acha que Jen provavelmente gosta de mulheres mais velhas. A razão dele é que Jen está sempre cercado por pessoas mais novas em casa, então trabalhar no restaurante lhe dá oportunidades de conhecer mulheres mais velhas. Logo, eles ouvem a voz de uma mulher falando com Jen. Ito olha e o vê conversando com uma colega de trabalho, Tamaki. Haku pergunta o que Ito planeja fazer se Jen realmente arranjar uma namorada. Ito responde que se apresentaria educadamente e agradeceria a mulher por cuidar de Jen. Haku então pergunta se ela ficaria com ciúmes de que a atenção de Jen iria para a namorada dele. Ito completamente perde a implicação por trás da pergunta. Mais tarde naquela noite, Jen volta para casa e é recebido por Ito e Rui. Como ele voltou tarde, Ito diz a ele que o banho está pronto. Jen ri e brinca que ela está agindo como uma esposa. Ito rapidamente argumenta que ela é simplesmente a irmã mais velha dele, o que leva Jen a bagunçar o cabelo dela novamente e provocá-la dizendo que ela é do tipo irmã mais velha que mima. Ele diz a ela para relaxar, porque é ela quem acabou de começar a escola. Ito faz bico enquanto se lembra das palavras anteriores de Haku. Se Gen um dia arranjar uma namorada, ela espera que seja alguém que o trate bem e sempre o coloque em primeiro lugar. No dia seguinte, Ryu e Weni encurralam Ito para perguntar sobre Tamaki porque acham que ele está namorando uma colega de trabalho. Nenhuma das garotas quer que Gen pertença a essa mulher porque acreditam que ele merece alguém melhor. No domingo de manhã, Ito percebe Jen saindo de casa silenciosamente e acha suspeito. Haku e Rudy imediatamente sugerem que o sigam. Os três seguem Jen secretamente até um parque. Os meninos explicam que ele ocasionalmente sai assim, e eles duvidam que ele esteja encontrando amigos porque ele sempre volta para casa cheirando especialmente bem depois. Rui até começa a descrever o cheiro agradável em detalhes, fazendo Ito entrar em pânico. Haku rapidamente lembra a todos para ficarem quietos porque alguém está se aproximando de Jen. Logo eles veem Tamaki cumprimentando-o. Haku tenta tirar uma foto como prova, enquanto Io tenta impedi-lo. A luta deles cria barulho suficiente para chamar a atenção de Jen. Uma garota aparece correndo e o abraça. Como já foram descobertos, Jen diz aos irmãos que podem ir junto. Eles vão para o que parece ser uma feira de domingo. Lá, a filha da Tamaki fica feliz em conhecer a família do Jen e anuncia orgulhosa que, quando crescer, vai casar com ele. Ela foge de novo ao ver Tamaki e querer a atenção da mãe. Jen explica que Tamaki é uma colega mais velha que sempre cuidou dele. Para retribuir a gentileza, ele ajuda sempre que ela faz eventos assim, principalmente quando o marido da Tamaki está ocupado demais para ajudar. Ele nunca contou porque achou que não era importante. Ito argumenta na hora que é importante, pois muitas garotas da escola estavam preocupadas com ele. Ito se pergunta por que as colegas de classe estão se metendo na vida dele. Explica que é porque Jen é muito descuidado consigo mesmo. Ela se preocupa com ele e gostaria que ele se valorizasse mais. Jen instintivamente estica a mão para bagunçar o cabelo dela de novo. Desta vez, Ito segura a mão dele e diz que está genuinamente chateada. Jen sorri, a chama de atrevida e atende um cliente. Ito queria dizer outra coisa, mas decide deixar para depois, pois também acaba ajudando. Logo, todos os irmãos estão ajudando na barraca da Tamaki. No fim do evento, Tamaki agradece Jen por ajudá-la de novo. Quando Jen anuncia que estão voltando para casa, Tamaki o lembra de agradecer Ito em nome dela. Haku e Rui cuidam dela, que dormiu, notando que ela trabalhou mais que todos. Ido se sente estranhamente confortável, sem saber que Jen a está carregando nas costas. Ela pensa que sempre quer estar ali para cuidar de Jen. Mais tarde, Ito tenta convencer os pais a irem para Hokkaido juntos. Como eles se casaram recentemente, ela não quer que fiquem separados. Hisu admite que não quer deixar Ito sozinha com os filhos, pois os considera um bando de lobos que podem atacá-la. Ouvindo isso, os meninos se aproximam para escutar e sugerem que levem Ito com eles. Ito argumenta na hora contra a ideia, então Rui a abraça pela cintura e diz chorando que não quer se separar dela. A casa inteira vira um caos até que Isu anuncia que decidiu ir para Hokkaido sozinho. Mais tarde, Iton decide falar com Jen sobre os pais, pois ainda quer que Sawa o acompanhe. Os dois acabam conversando enquanto Jen se banha, já que ele proibiu Ito de entrar no quarto dele. Jen diz a Ito que ela deveria ir com os pais. Gan aponta como seria difícil para ela ser a única garota na casa.
Se for com eles, ela pode finalmente ter a família normal que sempre sonhou, já que ter vários irmãos mais novos nunca fez parte desse sonho. Rido recusa teimosamente, dizendo que só se preocuparia com quem ficasse para trás. Jen a assegura que todos podem se cuidar. Ele também a lembra que ela vive esquecendo que é uma garota, ficando vulnerável ao ficar sozinha numa casa cheia de garotos. As palavras dele não a atingem, pois tudo o que Ito pensa é que Jen ainda não a vê como parte da família. Quando ela se recusa a sair, Jen sai de repente da área do banho e diz que vai mostrar exatamente o que quer dizer. Ele a prende no chão e a lembra que, não importa o que digam, eles não são realmente parentes. Se ela ficar sozinha na casa com ele e os irmãos, qualquer coisa pode acontecer. Antes que possa terminar a lição, Ito o chuta na barriga. Ela se levanta calmamente e promete pensar no que ele disse. Antes de sair, ela agradece por ele finalmente dizer como se sente de verdade. No dia seguinte, Ito e Jen se evitam completamente, sem nem fazer contato visual. Ito está profundamente magoada porque achava que eram família. Durante o almoço, Jen come com Haku, que tenta convencê-la a fazer as pazes com Ito. Jen recusa, acreditando que Ito irá com os pais. Haku rouba um pouco da comida de Jen, levando Jen a contar o que aconteceu na noite anterior. Depois de ouvir a história, Haku chama Jen de esquisito por tratar Ito daquele jeito. Jen diz que não quer que Ito fique para trás por causa deles, especialmente sabendo o quanto ela sempre quis ter uma família normal com pai e mãe. Mais tarde, Ito pensa em tudo que Jen disse a ela. Ela percebe que, de certa forma, ele está certo. Eles são essencialmente estranhos. Ela aperta a bolsa, de repente mais ciente da barreira entre ela e Jen. Ela se sente culpada por ficar tão animada em ter irmãos mais novos. No dia seguinte, Isao e Savo se preparam para ir inspecionar o lugar onde podem morar. Ido também se arruma, pois quer ver se gostaria de sua nova casa. Rui tenta desesperadamente impedi-la de ir. Ele argumenta que precisa dela por causa da comida, e que ela tem que assumir a responsabilidade por torná-lo dependente de sua culinária. Jen afasta Rui. Ele lembra Iso de procurar uma casa para 3 pessoas, pois acredita que levar Ido é a melhor escolha. Antes de sair, Ido hesita. Jen diz para ela ir, mas de forma muito direta. Ofendida, Ito chama de horrível e insulta, dizendo que ele está ficando careca, antes de sair pisando duro. Rui entra em pânico e implora para alguém impedi-la. Jen se recusa e volta para o quarto. De coração partido, Rui começa a jogar chinelos em Jen, acusando-o de afastar Ito. Ele diz, entre lágrimas, que queria que todos fossem uma família de verdade. No aeroporto, Ito espera calmamente o embarque. Em casa, o irmão recluso desliza um bilhete para Jen, perguntando se ele vai atrás de Ito. No aeroporto, Ito se lembra que o leite está em promoção e que precisam estocar, já que Rui bebe muito. Ela pensa em mandar uma mensagem para um dos meninos, mas lembra das palavras de Gan. Ela se pergunta se ele disse aquilo para o bem dela, pois Gan é muito gentil. Ela achava que queria uma família normal, mas percebe que o que queria era um lugar onde pertencesse e fosse amada. Ela começa a chorar e seus pais se aproximam, entendendo como ela se sente. Em casa, Haku tenta convencer Rui a sair da barraca, mas Rui manda um bilhete dizendo que não jantará a menos que Ito cozinhe. Haku percebe que Rui está imitando o irmão recluso. Gam, preparando o jantar, nota que Ito já cozinhou o suficiente para o dia seguinte. Ele também vê um bilhete na mesa com instruções detalhadas para reaquecer o curry. Ela até menciona que misturou tomates para que o outro irmão os comesse sem reclamar. Enquanto Jen reaquece o curry, Haku se apoia nele e diz para parar de ser teimoso, pedir desculpas e trazer Ito de volta. Ele aponta que Jen ainda pode chegar a tempo. Jen desliga o fogão e se prepara para sair. Ele insiste que não vai atrás de Ito, mas só sai porque lembrou da promoção do leite. Ao abrir a porta, se surpreende ao ver Ito ali. Ito explica sem jeito que esqueceu de comprar algo na loja. Quando Jen pergunta o motivo real, ela admite que não gostou de tudo ter saído do jeito dele, então decidiu ficar. Antes que ela termine, Jen a puxa para um abraço. Ele admite que estava prestes a ir atrás dela. Todos os irmãos ficam aliviados e felizes que Ito escolheu ficar. Hida percebe que, mesmo sem morar com eles há muito tempo, já ama todos os seus irmãos. Um dia, Ito repreende os irmãos por sentarem no chão e fazerem bagunça, enquanto deixam Gon brincar livremente. Faz só uma semana que os pais saíram, e a casa já virou um caos. Ela até tropeça em Jen, que dorme no chão. Mais tarde, Jen vai à cozinha dizer a Ito que o banho está livre. Ele a vê preparando o almoço de amanhã e tenta roubar um pedaço. Ito o impede e manda ir dormir. Jen desiste e sobe, enquanto Ito se lembra que precisa ser quem mantém a ordem na casa. Antes de os pais saírem, Isao e Saru explicaram a Jen e Ito que as crianças ficariam enquanto eles se transferiam temporariamente para Hokkaido. Isao admitiu que ainda se preocupava em deixar Ito sozinha com Jen. Jen dispensou a preocupação, dizendo que ninguém se interessaria por Ito, pois ela parecia Kentaro. Ela termina de preparar as coisas para amanhã quando Rui se aproxima e pede uma história para dormir.
No dia seguinte, após a escola, Jen lembra Ito que ovos estão em promoção no supermercado, e os dois vão. Rui os encontra para que cada um compre uma caixa e aproveite a oferta. Já que estão comprando o jantar, Rui pergunta se Ito pode fazer rolinhos de repolho, e ela concorda feliz. Gun reclama que está mimando ele. Ignorando, Rui pega as mãos dos dois e os puxa para dentro do supermercado. Caminhando entre eles, Rui diz alegremente que Gun e Ito parecem seus pais. Enquanto compram, Ito nota que Rui tem mais energia que o normal e está agindo como uma criança mimada. Ao terminarem, ele está cansado e pede para Ito carregá-lo. No caminho de volta, Jen pede desculpas, explicando que Rui provavelmente sente mais falta dos pais do que imagina. Ele se pergunta se Rui está tendo regressão de idade, pois nunca teve ambos os pais. A mãe morreu logo após Rui nascer, e a família se completou quando os pais tiveram que viajar a trabalho. Ito se surpreende, pois Rui está sempre sorrindo, e ela não sabia que ele carregava esses sentimentos. Só de pensar, ela chora, forçando Jen a repreendê-la por parecer que ele a fez chorar. Mas Jen sorri e diz que Rui ficará bem, pois tem uma irmã mais velha disposta a chorar por ele. Tocada, Ito diz que chorará por Jen também, se ele precisar. Quando o jantar fica pronto, Rui corre para a mesa, ansioso para comer. No entanto, quando Gun pergunta se ele terminou a lição de casa, Rui fica pálido. Enquanto Gun começa a repreendê-lo, Hiro sugere gentilmente que ela pode ajudar Rui com o dever de casa depois do jantar. Isso melhora o humor de Rui instantaneamente. Após o jantar, eles espalham o dever de casa de Rui na mesa. Do nada, Rui diz a Ito que ela deveria se casar com um deles um dia. Hiro quase engasga de choque, enquanto Jen imediatamente diz para ela não dar atenção às ideias estranhas de Rui. Olhando o dever de casa de Rui, Jen percebe que é uma redação sobre os sonhos de todos para o futuro. Ito pergunta a Rui o que ele quer ser. Rui lista feliz vários empregos diferentes que ele quer tentar um dia. Depois de corar timidamente, ele admite que tem um sonho ainda maior. Em vez de explicar, ele nota lençóis limpos por perto e diz animado que quer vestir Ito como uma noiva. Enrolando um lençol nela, Rui pergunta se ela pode prometer se casar com um deles um dia. Ito está muito confusa para responder. Finalmente intervindo, Jen anuncia casualmente que ele e Ito já são casados, antes de puxá-la para perto. Ito instantaneamente fica vermelha. Rui fica incrivelmente animado e sugere imediatamente dar uma festa de casamento para eles. Gun responde calmamente que, como recém-casados, ele prefere passar um tempo privado a sós com Ito. Rui cora furiosamente antes de decidir terminar o dever de casa no andar de cima, para que os recém-casados possam desfrutar de uma noite romântica juntos. Quando Haku volta para casa, ele é recebido pela visão bizarra de Ito, encolhida nervosamente em uma ponta do sofá. Jen explica com presunção que estava apenas ensinando a ela como lidar com Rui. Mais tarde, enquanto Rui toma banho, Jen e Haku olham o dever de casa dele. Ito espia quietamente para eles antes de pular de surpresa quando Rui aparece de repente bem atrás dela. Curioso, Rui pergunta se Gun e Ito aproveitaram a noite romântica juntos. Como ela não respondeu à pergunta dele, Rui decide que pode interrompê-los livremente sempre que quiser. Ele pede animadamente que os três durmam juntos. Como resultado, Ito acaba dormindo na cama de Jen com Rui deitado entre eles. Jen estala a língua e culpa toda a situação em Ito por mimar Rui. No entanto, quando Rui pede a Jen para ler uma história para dormir, Jen cede quase imediatamente. Ele lembra Ito de voltar para a cama dela quando Rui adormecer. Enquanto Jen lê, Ito secretamente observa os dois. Ver o quão gentil Jen é com Rui a lembra o quanto ele ama sua família, tornando difícil para ela ficar chateada com ele. Pouco tempo depois, Rui e Ito adormecem. Jen considera acordar Ito para que ela possa voltar para o quarto dela, mas, quando ela inconscientemente se aninha mais perto de Rui, ele decide quietamente deixá-los aproveitar este momento pacífico em família. Ele se lembra de Ito prometendo antes que ela choraria por ele se ele precisasse. Ele sussurra suavemente que, se esse dia chegar, ele espera poder contar com ela como sua irmã mais velha. Quando Ito acorda, ela percebe que está na cama de Jen e entra em pânico imediatamente. Ela nota o trabalho de casa de Rui por perto e decide lê-lo. Nele, Rui escreveu que seu maior sonho é viver feliz com sua família para sempre. Ele até menciona Ito pelo nome, escrevendo que quer ficar com ela para sempre e, portanto, se recusa a deixá-la casar com alguém de fora da família. E ele continua escrevendo o quanto ama finalmente ter uma irmã mais velha como Ito, e deseja que pudessem ficar juntos para sempre. Depois de ler sua redação, Ito se move silenciosamente para sair. No entanto, Gun inconscientemente estende a mão em seu sono e a agarra. No dia seguinte, Ito repreende os meninos por excederem o tempo de jogo permitido. Ito então revela que encontrou o boletim reprovado de Rui no lixo. Para sua surpresa, Gun aponta que Rui finalmente conseguiu pontuar na casa dos 2 dígitos. Completamente confusa, Ito pergunta por que eles estão parabenizando uma nota ruim. Haku explica que sempre que um deles é repreendido, eles sempre se certificam de elogiar qualquer progresso feito. Ele acrescenta que foi, na verdade, ideia de Jen, porque era assim que a falecida mãe deles sempre os criava.
Ito percebe que ainda tem muito a aprender para se tornar a irmã mais velha deles. Na escola, os exames intermediários são finalmente devolvidos. Ito fica pálida depois de perceber que tirou notas péssimas em todas as matérias. Ela se culpa por passar tanto tempo cuidando da casa. Já imaginando o quão decepcionados seus irmãos ficariam, ela decide não mostrar suas notas a ninguém. Nesse momento, Jane se aproxima e diz casualmente que ela não precisa preparar o jantar para ele, pois ele tem trabalho. Escondendo suas notas, Ito diz a Jane para ter um bom dia no trabalho antes de se desculpar. Enquanto ela limpa parte da escola, ela olha seus exames novamente e se sente miserável com os resultados. Ela acaba falando suas preocupações em voz alta, apenas para perceber que outra voz tem respondido a ela o tempo todo. Acontece que é Haku. Ele imediatamente adivinha que Ito provavelmente está temendo o momento em que Jane descobrirá suas notas baixas e começará a provocá-la. Ito admite que está preocupada com isso, mas está ainda mais com medo de decepcionar seus pais. Haku promete guardar segredos sobre as notas dela, mas ela precisa passar um tempo com ele depois da escola. Os dois acabam numa loja de bubble tea, onde Ito rapidamente se apaixona pela bebida. Enquanto Haku olha as provas dela, ele percebe que sua maior fraqueza é a memorização. Ele começa a ensinar vários truques para lembrar informações mais facilmente, junto com dicas úteis para melhorar o inglês dela. Impressionada, Ito pergunta se ele é tutor. Haku diz que não, e que está apenas repetindo conselhos que leu em um livro, acreditando que segui-los pode ajudar qualquer um a estudar melhor. Curiosa, Ito pergunta por que ele está se esforçando tanto para ajudá-la. Haku simplesmente responde que Ito ajuda todos eles. Ele também menciona que nenhum deles gosta de vê-la triste. Mais tarde naquela noite, Jane volta para casa e imediatamente percebe o quão incomumente alegre Ito está. Quando Ito prepara um chá para Haku, Jane fica desconfiado e a impede. Ele diz que ela obviamente está escondendo algo, e deveria apenas contar a verdade. Ito entra em pânico porque não quer que Jane descubra que ela está com dificuldades na escola. Em vez disso, ela conta metade da verdade, admitindo que Haku tenha ajudado. Nesse momento, Haku entra na sala e sugere que continuem no quarto de Ito. Ito concorda imediatamente e o segue escada acima. Jane se sente estranhamente incomodado com o fato de os dois estarem guardando segredos dele. Enquanto isso, Rui fica chocado que Ito não o repreendeu, mesmo ele já jogando por mais de 1 hora. Irritado com tudo o que está acontecendo, Jane decide passar o resto da noite jogando. Enquanto isso, Ito se dedica aos estudos. Ela continua trabalhando duro todos os dias até as provas chegarem, enquanto Jane passa seu tempo livre jogando. Na noite anterior às provas, Haku diz confiantemente que acredita que ela se sairá bem. Na manhã seguinte, Rui fica irritado com Jane por jogar a noite toda e até dormir na sala. Ele perturba Jane até que ele finalmente se levanta para se preparar para a escola. Ito comenta que quase parece que eles trocaram de lugar. Haku diz que Jane provavelmente está agindo assim porque Ito parou de dar tanta atenção a ele. Enquanto isso, Jane encara seu reflexo no espelho do banheiro. Decidindo que precisa se recompor, ele joga água no rosto. Depois das aulas, os exames finalmente começam. Jane espera Ito nos armários de sapatos. Haku o provoca, apontando que Jane normalmente não demonstra tanta preocupação abertamente por ela. Irritado, Jane pede a Haku para finalmente explicar por que ele e Ito têm saído juntos às escondidas. Sem revelar a história completa, Haku simplesmente diz que estava ajudando Ito com algo. Ao se afastar, ele admite que teria gostado de ver Jane com ciúmes, mas o pequeno segredo deles não é mais necessário. Em vez de ficar chateado, Jane agradece calmamente a Haku por ajudar Ito. Ele raciocina que provavelmente era algo com que ele não poderia ajudar. Antes de ir embora, Haku lembra Jane de ser um pouco mais gentil com Ito, porque ela trabalha incrivelmente duro e merece pelo menos um pouco de reconhecimento dele. Enquanto Haku caminha para casa sozinho, seus pensamentos voltam ao funeral da mãe deles. Enquanto ele chorou abertamente, Jane segurou todas as suas lágrimas. Os adultos ao redor deles sussurravam que a mãe deles poderia descansar em paz porque Jane era uma criança tão forte. Voltando ao presente, Haku deseja silenciosamente que Jane agisse como um adulto. Ele então começa a se perguntar que tipo de pegadinha ele pode pregar em Jane a seguir. Enquanto isso, Ito termina seu último exame e considera contar a verdade a Jane. Ela o avista esperando nos armários de sapatos. No momento em que ele a cumprimenta, ela acidentalmente deixa escapar que acha que se saiu bem nos exames, graças à ajuda de Haku. Ela imediatamente cobre a boca, percebendo que deixou o segredo escapar. Para sua surpresa, Jane não fica com raiva. Em vez disso, ele a elogia, embora sua voz ainda carregue seu habitual tom de sarcasmo. Enquanto eles caminham para casa juntos, Jane menciona casualmente que ela é péssima em mentir. Ito rebate dizendo que ele estava procurando a atenção dela. Jane finge estar irritado. Ainda curiosa, Ito pergunta a ele mais uma vez se ele realmente estava solitário. E se aproxima. Gentilmente segura o rosto dela e admite calmamente que estava um pouco solitário. Sorrindo, Ito o chama de bom menino por ser honesto. Uma noite, Ito está feliz em uma videochamada com seus amigos de infância. Ela está prestes a contar o quão adoráveis são seus irmãos mais novos quando de repente ouve Rui chorando alto. Momentos depois, Ito e seus irmãos estão procurando ao longo da beira do rio por Gomes. Haku avista algo se movendo perto do rio, animando Rui porque ele acredita que é Gomes.
Sem pensar, Rui corre em direção a ele e pula direto no rio, deixando seus irmãos completamente incrédulos. No dia seguinte, na escola, Jen está com um tornozelo e um braço torcidos, então Haku e Ito tentam convencê-lo a pular seu turno no trabalho. Jen fica especialmente irritado porque a lesão foi completamente desnecessária. Na noite anterior, depois que Rui pulou no rio, Ito também caiu acidentalmente. Preocupado com os dois, Jen mergulhou imediatamente no rio para resgatá-los. Infelizmente para ele, a água só dava na altura do joelho. Haku lembra Jen de ir com calma e deixar que todos cuidem dele por enquanto. Ito se oferece imediatamente para ajudar com todas as tarefas dele, mas Jen protesta veementemente. Enquanto Ito realmente quer ajudar, Haku provoca Jen, dizendo que finalmente chegou a vez dele ser mimado. Ao longo do dia, Ito corre ansiosamente sempre que percebe Jen lutando com algo. Ela aproveita cada segundo porque finalmente pode desempenhar o papel de irmã mais velha confiável que sempre imaginou ser. Ao final do dia, até Jen percebe que Ito está se divertindo demais. Ryo e Monia se aproximam dos dois, convidando Ito para comer panquecas. No entanto, Ito recusa educadamente porque quer ficar e cuidar de Jen em vez disso. As garotas não parecem desapontadas, elas simplesmente ficam felizes por verem Jen agindo vulnerável pela primeira vez. No caminho para casa, Jen tenta convencer Ito a sair com as amigas para comer panquecas. Ele diz que ela deveria passar mais tempo construindo amizades com as garotas da escola. Ito agradece a preocupação dele, mas diz que sabe que elas entenderão. Jen não pode deixar de se sentir um pouco irritado com a facilidade com que ela faz amigos. Finalmente cedendo, ele diz que ela poderá mimá-lo. De volta em casa, Rui percebe que Jen fica pedindo a Ito as coisas mais simples. Isso o leva a concluir que Jen é um tirano. No jantar, Jen listou casualmente tudo o que queria comer. Para sua surpresa, todos os pratos que ele pediu estão esperando por ele na mesa. Ito feliz diz a ele para pedir o que quiser. Depois do jantar, Jen reclama que Ito está gostando de seu papel de irmã mais velha, e admite que não consegue pensar em mais nada para pedir. Ito está simplesmente feliz que, apesar de todas as reclamações dele, ele ainda comeu tudo. Sentindo-se culpada, Ito pede desculpas por ter feito muita comida e se oferece para preparar o banho dele. Jen anuncia abruptamente que ele e Rui vão tomar banho agora antes de sair com Rui. Enquanto eles tomam banho, Rui fica irritado e diz sem rodeios a Jen que ele não tem ideia de como se deixar ser mimado. Ele argumenta que se Jen nunca aprender a agir de forma fofa, as garotas eventualmente perderão o interesse nele. Rui aponta que Ito tem feito tudo o que pode para deixar Jen confortável, mas ele parece infeliz. Jen considera as palavras de Rui antes de prometer que tentará parecer mais grato. Mesmo assim, ele admite que expressar esses sentimentos simplesmente não vem naturalmente para ele. Ito acidentalmente ouve parte da conversa deles. Ela percebe que entende exatamente como Jen se sente porque ela é igual. Por muito tempo ela acreditou que, a menos que fizesse tudo sozinha, ninguém a gostaria. Viver com sua nova família a ensinou lentamente o contrário. Depois que Jen e Rui terminam o banho, eles descobrem que Ito já separou os pijamas para eles, e até um agrado na geladeira. Na manhã seguinte, Ito corre atrás de Jen, depois de notar que ele saiu para a escola sem esperá-la. Ela grita que é perigoso ele andar sozinho enquanto está machucado. Jen simplesmente levanta o pulso e diz a ela que já se curou o suficiente e não precisa mais da ajuda dela. Ainda sem se convencer, Ito se estende para inspecioná-lo. Jen rapidamente puxa o braço, insistindo que está bem. Ele marcha adiante, mencionando que acha Ito irritante quando ela fica em cima dele. Durante a educação física, Ito ainda está incomodada com as palavras de Jen. Ela está tão distraída que não percebe uma bola voando em sua direção até que ela a atinge bem no rosto. Ito insiste que está perfeitamente bem, e diz a todos para continuarem jogando. Mesmo assim, ela lança outro olhar para Jen, convencida de que ele está apenas fingindo que está tudo bem. Depois da escola, Ito diz a Jen que finalmente vai sair para comer panquecas com as garotas. Quando Jen age completamente indiferente, ela diz em voz alta que está ansiosa por isso antes de sair correndo. Assim que ela se vai, Jen finalmente relaxa. Infelizmente, Tomoyuki de repente pula em suas costas. O impacto faz Jen cair no chão devido à pressão em sua perna. Enquanto isso, no café de panquecas, Ito está sobrecarregada com todas as opções no cardápio. Uma das garotas recebe uma mensagem de Tomoyuki dizendo que Jen se machucou. Ito abandona imediatamente o café e corre para a enfermaria. Ela pega Jen bem quando ele está prestes a sair. Em vez de ficar feliz em vê-la, Jen insiste que todos estão exagerando. Tentando mudar de assunto, ele pergunta como estavam as panquecas. Sentindo-se magoada, Ito diz a ele que está preocupada com ele e que pode sempre comer panquecas com as amigas em outra ocasião. Jen não entende por que ela está fazendo tanto alarde por ele quando ele é apenas um de seus 4 irmãos mais novos. Ito diz a ele que não importa se ele é um de 4, ela se importa especificamente com ele. Em vez de agradecer, Jen provavelmente dá uma pancada na cabeça dela com o braço machucado e reclama que ela disse algo embaraçoso. Como ela continua resmungando, ele a atinge de novo. Infelizmente, o movimento agrava sua lesão, causando-lhe dor. Ito se preocupa imediatamente, mas no momento em que Jen a repreende, ela suspira aliviada porque isso significa que ele está agindo como sempre. Irritado, Jen belisca a bochecha dela. Nesse instante, Odo grita para Jen parar de provocá-la.
Gen se vira para ele, sem ter ideia de quem é. Ito reconhece Oda imediatamente. Depois que todos voltam para casa, o mal-entendido é finalmente esclarecido. Oda agora entende que Gen é um dos irmãos mais novos de Ito. Ito aproveita a oportunidade para apresentar Oda a todos, explicando que são amigos de infância e próximos há anos. Gun fica quieto, irritado, e os ultrapassa para entrar na casa. Oda admite que Gen provavelmente ficou chateado porque entendeu mal a situação. Ainda assim, ele insiste que não pode se culpar, já que Gen se veste como um delinquente. Ito explica que Gen se veste assim porque gosta da moda, mas é apenas tímido. Forçando um sorriso educado, Gen diz a Oda que, como ele viajou tanto, deveria ficar um pouco mais. Quando Oda menciona casualmente que pode perder o último trem, Gen relutantemente diz que ele pode ficar à noite e que ficaria feliz em acomodá-lo. Haku e Rui percebem imediatamente que Gen não parece muito feliz com isso. Quando Oda entra na casa, Ito pergunta baixinho se ele mentiu sobre perder o último trem. Oda admite que sim, explicando que ele e Megumi estavam preocupados com ela e pretendem levá-la para casa se acharem que a nova família dela não é boa para ela. Ito só consegue pensar em como Megumi é doce por se importar tanto com ela. Durante o jantar, Oda se empanturra feliz com arroz frito porque sentiu falta da comida de Ito. Ito explica a todos que os pais de Oda também estavam sempre ocupados, então ele vinha com frequência comer em sua casa. Gen diz secamente que não está interessado. Ito parece desapontada porque para ela, essas são lembranças preciosas que ela quer compartilhar. Gen se desculpa da mesa. Ito acha estranho, já que ele nem está pedindo repetição. Gen diz a ela com raiva que não quer engordar enquanto não pode se mover muito. Saindo da sala de jantar, Gen se arrepende baixinho de ter sido tão duro. Mais tarde naquela noite, depois de tomar banho, Gen entra na sala e encontra Ito e Oda conversando animadamente. Sentindo-se irritado, ele pede a Ito para refazer seus curativos. Enquanto ela troca os curativos, Gen nota o quão ásperas suas mãos se tornaram. Observando-a se esforçar, Oda aponta que ela está fazendo os curativos incorretamente e se oferece para fazer isso em vez dela. Ver os dois trabalhando tão próximos faz Gen se sentir estranhamente irritado. Ito diz alegremente a Gen que Oda joga beisebol desde o ensino médio. Percebendo que Gen está claramente de mau humor, Oda diz a Ito para ir tomar o banho dela enquanto ele termina de enfaixar o braço de Gen. Ito hesita, mas eventualmente sai, lembrando Gen para não provocar Oda. No momento em que ela sai do quarto, Gen diz sem jeito a Oda para não entender errado. Assim que Oda termina, ele diz a Gen que Ito já compartilhou muitas histórias sobre todos na família, então nada que Gen fez realmente o surpreendeu. Curioso, Gen pergunta que tipo de coisas Ito fala. Otto responde que Ito está frustrada porque Gen não a deixa mimá-lo. Ela também continua mencionando como Gen é desajeitado em agir como um irmão mais novo. Gen argumenta que Ito mima Haku e Rui o tempo todo. Otto aponta que ela está especialmente preocupada com ele. Essa revelação faz Gen corar imediatamente. Oda sorri, dizendo que entende por que alguém da idade deles não gostaria de ser tratado como criança. Ele percebe Gen pensando consigo mesmo, mas antes que possa perguntar o que ele está pensando, Gen se levanta de repente. Antes de deixá-lo ir, Oda diz a Gen que ele e Megumi conhecem Edo há muito mais tempo do que qualquer um nesta casa. Eles sempre se importaram profundamente com ela, então se algum dia sentirem que ela está infeliz ou desconfortável aqui, não hesitarão em levá-la de volta para casa. Gen responde calmamente que não tem interesse em comparar quem se importa mais com Ito. No entanto, ele não tem absolutamente nenhuma intenção de deixá-la ir. Nesse momento, Ido entra na sala e convida Gen alegremente para tomar sorvete com eles. Pelo que Oda viu hoje, Gen se importa profundamente com Ido. É que Ido é muito lerda para perceber. Lá em cima, Gen fica remoendo o fato de Ito tratá-lo como caçula. Na manhã seguinte, Ito acompanha Odon até o ponto de ônibus. Ele se oferece para levá-la de volta para a cidade natal deles, mencionando que Megumi a receberia de braços abertos. Ito recusa porque ainda tem 4 irmãos mais novos esperando por ela para alimentá-los. Odon ri e diz a ela que acha que ela ficará bem. Depois de ver a nova casa dela com os próprios olhos, ele pode dizer que todos genuinamente se importam uns com os outros. Antes de ir, ele lembra Iwa de visitá-lo nas férias de verão, pois Megumi sente muita saudade dela. Iwa agradece feliz e acena adeus. Ao ouvir a garantia de Otto, ela se sente ainda mais confiante de que Gen a aprecia. Ao voltar para casa, ela descobre que só Gen está lá. Ele está encolhido no sofá da sala. Gen explica que todos os outros saíram. Ido brinca que são só os dois fazendo companhia um ao outro hoje. Gen fica imediatamente irritado porque o jeito que ela fala soa como se Ido o mandasse relaxar porque ela estava apenas provocando-o. Ela simplesmente não resistiu depois de o quanto ele a lembrou de um tenor de jardim de infância ontem. Hiro diz suavemente que espera que ele a deixe mimá-lo, pelo menos um pouco, porque ela genuinamente se importa com ele e quer apreciá-lo. Gen cora e murmura que tudo o que ela diz é embaraçoso. Sua reação só faz Ito achá-lo ainda mais adorável. Ela então revela que trouxe taiyaki para eles dividirem. Irritado, ele pega deliberadamente o taiyaki que Ito escolheu para si. Ele diz a ela que, como sua irmã mais velha, ela já deveria saber que seu recheio favorito é creme.
Então ele a avisa para se preparar porque nem ele tem ideia de como será quando começar a ansiar pela atenção dela. Numa noite, Ito repreende Jane por sair do banheiro sem se secar direito, pois ela não quer que a casa fique uma bagunça quando os pais chegarem. Apesar da irritação dele, ele acaba cedendo e deixando-a secar o cabelo. Enquanto seca o cabelo com o secador, Ito percebe que os dois se aproximaram muito. O pensamento a faz entrar em pânico porque ela começa a se perguntar o quão próximos os irmãos deveriam ser. Ela olha para Rui e Haku, que estão sendo abertamente afetuosos um com o outro, e se pergunta se é assim que os irmãos se comportam nesta família, embora Haku Rui esteja longe de ser útil. Ido tenta se convencer de que tudo está perfeitamente normal porque eles são família. Mesmo assim, ela não consegue deixar de se preocupar com a forma como suas interações podem parecer para outras pessoas. Incapaz de segurar por mais tempo, ela pergunta a Jen se ele de alguma forma desenvolveu sentimentos por ela. Jen imediatamente a insulta e nega categoricamente a acusação. Ido fica chateada e argumenta que Jen tem agido de forma inadequada perto dela ultimamente, quase como se ela nem fosse uma garota. Jen rapidamente rebate, lembrando-a que foi ela quem insistiu em mimá-lo em primeiro lugar. Enquanto Jen sai pisando duro, Ido se convence de que só o corrigiu porque é o que uma irmã mais velha deveria fazer. Um dia, seus pais voltam para casa, e a família celebra com um churrasco no quintal, já que seus pais trouxeram todo tipo de carne de Hokkaido. Rui tenta persuadir seu irmão recluso e mais velho a se juntar a eles, prometendo que haverá muita carne e caranguejo. Ido se junta a Rui para tentar coachá-lo para fora. No entanto, seu irmão simplesmente desliza um bilhete por baixo da porta, dizendo que não quer sair. Os dois voltam para o quintal e relatam que seus esforços foram mal sucedidos. Percebendo a expressão dela, Jen percebe que ela acha que sua presença é o motivo pelo qual o irmão se recusa a sair do quarto. Ele bagunça o cabelo dela e a lembra que o irmão já era recluso muito antes de ela se tornar parte da família. Envergonhada, Ito se afasta rapidamente, preocupada que seus pais possam entender mal o quão próximos ela e Jen se tornaram, mesmo que eles estejam realmente felizes com o progresso. Mais tarde, ela se senta ao lado de Jen, mas deliberadamente deixa um espaço notável entre eles. Jen diz a ela que churrascos no quintal costumavam ser uma tradição regular quando a mãe falecida deles ainda estava viva. Como as férias eram difíceis para uma família grande, seus pais recriavam essa atmosfera em casa em vez disso. Após a morte da mãe, a churrasqueira mal era usada. Agora que Ito faz parte da família, eles têm um motivo para usar a churrasqueira novamente. Ito está prestes a responder quando Jen subitamente rouba a carne que ela estava prestes a comer. Ela reclama imediatamente porque estava ansiosa para experimentar cordeiro. Quando Haku oferece seu espeto em troca, o humor dela melhora instantaneamente e ela começa a comê-lo feliz. Vendo-a aproveitar a carne avidamente, Jen não pode deixar de pensar que ela parece um gato pronto para atacar. Sorrindo para si mesmo, ele se estende e limpa um pouco de molho da bochecha dela. O simples gesto envergonha Ito tanto que ela imediatamente se levanta e se move para outro lugar no quintal. Tentando se acalmar, ela se pergunta se está simplesmente pensando demais e se Jen realmente age assim com todos os irmãos. Mais tarde, Haku diz a Jen que ele está sendo desconsiderado com Ido porque ele não entende a distância que ele deveria manter de uma garota. Ele explica que as ações de Jen poderiam facilmente ser confundidas com gestos românticos, mesmo que todos na família saibam que ele está apenas provocando Ito para que eles se aproximem como irmãos. Jen descarta a preocupação. No entanto, quando ele olha para Ito, ele percebe que ela está evitando contato visual e parece notavelmente nervosa perto dele. Mesmo assim, Jen insiste que Ito não é seu tipo, então não há como ele desenvolver sentimentos por ela. Curioso, Haku pergunta qual é realmente o tipo de Jen e até se oferece para apresentá-lo a algumas garotas. Jen imediatamente diz que não tem interesse em pessoas que ele não conhece bem. Ele começa a apontar outras coisas que não gosta antes de admitir baixinho que acha alguém atraente se eles realmente valorizam a família. Enquanto ele diz essas palavras, Haku percebe Jen olhando diretamente para Ito. Enquanto isso, Ito ainda se sente culpada pela forma como reagiu mais cedo. Naquela noite, Ito convida Jen para conversar lá fora. Ela traz um maço de estrelas e pergunta se ele acenderia algumas com ela. Jen a atende, mas logo dispara que já sabe que ela quer dizer algo. Surpresa por ele ter percebido, Ito pede desculpas por ter interpretado mal as ações dele ultimamente. Ela está tão focada em se desculpar que não percebe que está apontando o fogo de artifício aceso direto para ele. Jen a acalma rapidamente antes de repreendê-la por ter entendido tudo errado. Ito explica baixinho que só reage assim porque nunca teve alguém tão próximo antes. Por mais que queira aceitar, é natural que fique nervosa. Então, ela sabe que Jen age assim porque se importa de verdade com todos da família. Da janela do quarto dele, o irmão recluso assiste a tudo em silêncio. Antes de os pais saírem de novo, eles tentam mais uma vez convencer o filho recluso a sair para vê-los. Mesmo assim, ele escolhe ficar em casa. Eventualmente, é hora de Isao e Saba partirem. Jen os tranquiliza, dizendo que não precisam se preocupar com ele e que só precisam esperar ele decidir sair por conta própria. Seus pais esperavam levar o filho recluso para Hokkaido um dia, na esperança de que a mudança de cenário o ajudasse. Haku também se oferece para ajudá-lo a se preparar para os exames de admissão online.
Hisawa agradece aos rapazes, mas admite baixinho que só quer expandir o mundo do filho. Depois que os pais saem, Ito não deixa de se perguntar quando seu meio-irmão se tornou recluso. Ela gostaria de poder ajudá-lo mais, e se pergunta como é a vida dele no dia a dia. Enquanto isso, dentro de um jogo online, um grupo luta contra um dragão poderoso. Quando estão prestes a ser derrotados, uma usuária de espadão chamada Yamana abate o monstro sem esforço. Após confirmar que todos estão seguros, o resto do grupo a elogia. Incapazes de conter a curiosidade, começam a se perguntar como deve ser a vida real de Yamada, considerando o tempo que ela passa jogando online. Ela observa o chat rolar, decidindo não responder a ninguém. Um dos jogadores já havia dito que ele não precisava compartilhar nada sobre si e que preferia manter sua vida privada. No dia seguinte, Ito se surpreende ao ver Jane saindo para trabalhar. Ela esperava que ele a ajudasse com o jardim. Então, ela se lembra que ainda tem mais um irmão a quem pode pedir ajuda. Antes que possa fazer qualquer coisa, Gan a avisa para não incomodar Shu. Fazendo bico, Ito pergunta por que ela nem sequer pode tentar. Como irmã mais velha, ela sente que deveria pelo menos ter a chance de conhecer Shu. Gan diz firmemente para ela não interferir, afirmando que era um assunto de família antes de eles entrarem. Shu é responsabilidade deles, então Ito não precisa se forçar a ajudar. Sem explicar mais nada, Jane sai de casa. Frustrada com as palavras dele, Ito começa a arrancar ervas daninhas agressivamente no jardim. O calor do verão logo a lembra que ainda é tempo de férias. Ela começa a se perguntar se ela e seus irmãos poderiam ir à praia juntos. Então ela se lembra que Shu provavelmente não concordaria em ir. O calor a domina, e ela desmaia de repente. De dentro do quarto dele, Shu ouve o barulho. Ele olha cautelosamente pela janela e vê Edo deitado inconsciente no chão. Em pânico, ele pega o celular, pretendendo ligar para pedir ajuda. Após hesitar, ele decide que seria melhor carregá-la para dentro. Quando Ito acorda, ela finalmente consegue ver o rosto de Shu e percebe que ele parece angelical. Enquanto Shu calmamente lhe oferece um copo d'água, Ito agarra as mãos dele e pergunta animadamente se é realmente ele. Nervoso, Shu nega imediatamente antes de voltar correndo para o quarto. Mais tarde, Ito tenta mais uma vez fazê-lo abrir a porta. Quando ele se recusa a responder, ela deliberadamente faz um barulho alto lá fora. Assustada, ela corre para ver o que aconteceu. Ito rapidamente aproveita a oportunidade para entrar no quarto dele e oferece a ele um refrigerante de creme. Ela também nota o jogo que ele está jogando e começa a falar animadamente sobre como o conhece bem, já que costumava jogá-lo com seu amigo de infância. Querendo parar sua conversa interminável, Shu desliga o jogo. Ele diz baixinho que ela não precisa agradecer a ele pelo que aconteceu antes. Em vez disso, ele se sente culpado por não ter chamado uma ambulância porque estava muito nervoso para falar com estranhos. Ele se repreende por escolher seu próprio interesse em vez da segurança de Ido. Ouvindo atentamente, Ido percebe que Shu se critica constantemente. Ela o encoraja gentilmente a contar mais, dizendo que ele ainda conseguiu salvá-la. Surpreendentemente, Shu admite que algo aconteceu durante o ensino médio que o fez se isolar. Ele tem profunda vergonha do que aconteceu e diz que não consegue mais nem encarar a própria família. Lágrimas começam a rolar por seu rosto enquanto ele confessa que todos provavelmente o acham um fardo. Vê-lo chorar faz o coração de Ito doer. Como irmã mais velha, tudo o que ela quer é fazê-lo sorrir novamente. Mas, como Shu continua se culpando, Ito percebe que, não importa o que diga, não vai conseguir alcançá-lo agora. Sentindo-se impotente, ela sai quietinha do quarto. Ela odeia não ter sido a irmã mais velha que Shu precisava. Ao mesmo tempo, ela entende que há um limite para o que pode fazer, já que mal se conhecem. Mais tarde, Jane volta para casa e nota imediatamente o quão deprimida Ito parece. Ele tenta provocá-la para ter uma reação, mas ela está muito para baixo para sequer discutir. Em vez disso, ele casualmente coloca sua marmita de sobras em cima da cabeça dela. Ele diz para ela comer para se animar, mencionando que, honestamente, preferiria comer a comida dela a panquecas. Olhando para ele, Ito sente culpa de repente. Ela decide esquentar a comida dele. Enquanto cozinha, não para de pensar em como fez Shu chorar mais cedo. Ela pensa em contar a Jen o que aconteceu, mas teme que ele acabe odiando-a por chatear o irmãozinho precioso dele. Perdida em pensamentos, ela não percebe a comida começando a queimar até Jen apontar. Assustada, Ito se oferece imediatamente para cozinhar outra leva para ele. Jen a impede e diz firmemente para ela se concentrar, pois algo obviamente a está incomodando. Assim que ele finalmente consegue a atenção dela, ele aponta que a maior parte da carne ainda está perfeitamente comestível, então jogá-la fora seria desperdício. Ito sorri calorosamente quando ele comenta casualmente que todos gostam das refeições que ela faz. Agradecendo por animá-la, ela entrega a comida e, quietinha, toma uma decisão. Pegando um laptop emprestado de Haku, Ito se retira para o quarto, determinada a tentar se aproximar de Shu mais uma vez. Enquanto isso, Shu está ocupado jogando seu jogo online como Yamada. Seu personagem luta para derrotar um dragão poderoso de nível alto sozinho. No momento em que a derrota parece inevitável, uma flecha poderosa perfura o monstro. Um personagem masculino alto se aproxima e elogia Yamada por enfrentar um inimigo tão perigoso sozinha. Confuso, Shu se pergunta quem é o jogador, já que o personagem parece completamente novo na área.
Então, o misterioso jogador revela que o personagem está, na verdade, sendo controlado por Ito. Pelo chat do jogo, Ito pede desculpas por ter feito Shu chorar mais cedo. Ela explica que nunca quis machucá-lo e percebe que não deveria ter se intrometido no passado dele quando mal se conheciam. Ito continua dizendo que, como a mais nova membro da família, ela entende que Shu não precisa aceitá-la de imediato. Em vez disso, seu personagem estende a mão e pergunta se eles podem simplesmente ser amigos primeiro. Ela então envia um pedido de amizade, que Shu acaba aceitando. A partir daí, os dois começam a passar tempo juntos, aventurando-se pelo jogo como membros de grupo. Através dessas interações, Ito vislumbra o mundo dele. Embora hesitante no início, Shu se pega gostando de se aventurar com ela. Em pouco tempo, Shu até apresenta Ito ao seu antigo grupo online, e juntos, eles embarcam em inúmeras aventuras. Um dia, Shu leva seu grupo para caçar monstros e coletar ovos. Ito já é membro do grupo e está animada para participar da caçada. Eles eventualmente avistam um monstro, e todo o grupo se prepara para atacar. Fora do sonho de Ito, Jen a encara com uma expressão irritada porque ela adormeceu na aula. Depois da aula, Jen decide perguntar a Ito o que ela tem feito todas as noites, já que as olheiras dela estão ficando óbvias. Distraiadamente, Ito começa a contar a ele sobre suas caçadas noturnas com Shu antes de perceber de repente que não deveria ter revelado nada. Ela prometeu a Shu que não contaria a ninguém sobre as sessões de jogo deles. Ito tenta mentir para sair da situação, mas Jen força a verdade dela apertando sua cabeça. Ela eventualmente admite que tem jogado com Shu todas as noites. No entanto, Jen não acredita na explicação dela porque acha difícil acreditar que Shu realmente falaria com ela. Ele decide ir andando e menciona que está indo para a escola de Shu falar com o professor dele. Quando Ito apenas faz bico para ele, Jen pergunta por que ela não insiste em ir junto. Ito diz a ele que já sabe que Jen não a deixaria ir de qualquer maneira. Em vez disso, ela prefere gastar seu tempo terminando suas tarefas e trabalhos escolares para poder voltar a jogar com Shu. Jen ainda claramente acha que ela está blefando, já que ele é supostamente a pessoa mais próxima de Shu. Ito o desafia perguntando quando foi a última vez que ele teve uma conversa decente com Shu. Quando Jen não consegue responder, Ito aponta que ele é muito convencido, mesmo sem saber como Shu está agora. Shu decide deixá-lo com esse pensamento. Hiro sabe que Jen está fazendo o melhor para deixar Shu confortável, mas ela também percebe que simplesmente protegê-lo não é mais suficiente. Quando Ito volta para casa, ela conta a Shu o que aconteceu. Shu fica surpreso que ela entrou no quarto dele, então a lembra que ela não deveria ter contado a ninguém sobre as sessões de jogo conjuntas deles. No entanto, depois de pensar sobre isso, ele decide deixar passar. Ele diz a Ito que não há realmente muito o que dizer a seus irmãos de qualquer maneira, porque ele tem certeza de que eles já têm sua própria imagem dele em suas mentes. Ouvindo Shu, Ito não pode deixar de se perguntar se ele chegou a essa conclusão enquanto esperava pela oportunidade perfeita de se reconectar com seus irmãos. Mesmo que Shu diga que está bem com a forma como as coisas estão, Ito não pode deixar de querer incluí-lo mais na família. Enquanto isso, Jen acabou de voltar para casa, já exausto de sua reunião com o professor. Na conversa com o professor de Shu, ele pediu que Shu assinasse a folha de carreira. Jen acha que é cedo demais para pressionar Shu com algo assim. Mais importante, as palavras de Ito o fizeram pensar mais seriamente sobre sua relação com Shu. Ao subir, ele vê Haku e Rui tentando ouvir pela porta de Shu. Haku diz que Ito está lá dentro e que ela se aproximou bastante de Shu. Jen escuta também, e para sua surpresa, Ito e Shu parecem incrivelmente à vontade um com o outro. Mais tarde, Jen decide falar com Ito pessoalmente. No entanto, quando ele bate na porta dela, ela não responde, deixando-o do lado de fora. Lá dentro, Ito está ocupada conversando com Shu, pois a festa dele se prepara para enfrentar um chefe enorme. Através de sua personagem, Ito também menciona que planeja cozinhar a refeição favorita de Shu depois. Shu não parece particularmente animado com a promessa. Ito começa a se perguntar se o incomodou de alguma forma, especialmente porque ela menciona cenários da vida real. Shu explica rapidamente que simplesmente não sabe como responder muito bem as coisas na vida real. Ele tende a ficar mudo sempre que se preocupa em dizer algo errado. Geralmente, ele pensa demais nas respostas até que a conversa se torna estranha, então ele acaba não dizendo nada. Ela percebe que Shu é, na verdade, muito mais sensível do que pensava inicialmente, e seus outros irmãos também são. Ela está tão imersa em pensamentos que não percebe que Gen já entrou em seu quarto e está deitado em sua cama até ele falar. Ito finalmente o nota, e Gen reclama que ela não estava respondendo às suas batidas. Ele olha para a tela e eventualmente percebe que ela pode se comunicar com Shu através do chat no jogo. Jen se pergunta se o personagem masculino careca na tela é Shu. Ito imediatamente parece ofendida e diz a ele que Shu é, na verdade, a linda mulher gato. Ela percebe que pode ter reagido um pouco demais ao comentário dele sobre seus personagens. Jen diz que não se importa. Na verdade, ele está aliviado que Shu finalmente tem alguém com quem conversar. Jen então diz a Ito que Shu precisa escolher uma carreira em breve. Ele admite que não tem ideia de como convencer Shu a preencher o formulário. Pela primeira vez, Jen reconhece que tem se concentrado demais em proteger Shu em vez de realmente tentar entendê-lo.
Ela se estende e bagunça o cabelo dele, elogiando-o por ser um bom irmão mais velho e se preocupar com ele. No entanto, seu elogio rapidamente se torna demais para Jen, e ele a impede porque está ficando embaraçoso. Ito então diz a ele apenas para sentar e assistir enquanto ela e Shu tentam derrotar o chefe. Infelizmente, a batalha contra o chefe rapidamente dá errado. A festa luta contra o dragão, e Shu percebe que eles simplesmente não são fortes o suficiente para derrotá-lo ainda. Seu personagem amaldiçoou o dragão uma última vez antes de cair no chão. Jen a encara, impressionado, e aponta que ela e Shu já perderam 10 vezes. Ito argumenta que esta é a primeira vez que enfrentam um inimigo tão poderoso. Ela explica que todo o seu mundo no jogo depende de seu sucesso, e se Jen não consegue entender por que eles são tão apaixonados pelo jogo, ele deveria simplesmente sair do quarto dela. Ito mergulha imediatamente de volta no jogo. Jen a observa atentamente e percebe o quão séria ela é sobre vencer. Olhando para a tela, ele vê a festa de Shu discutindo como lidar com o dragão. A maior parte da festa quer tentar novamente outro dia, mas Shu insiste que eles devem terminar a batalha esta noite. Observando-o, Jen de repente percebe que Shu pode ter estado tentando se comunicar com ele o tempo todo. Jen se lembra de um incidente anos atrás, quando Shu perdeu seus sapatos na escola. Jen o repreendeu do lado de fora do prédio da escola, o que fez com que alguns alunos próximos rissem e zombassem dele. Jen os notou e imediatamente assumiu que aqueles garotos tinham pegado os sapatos de Shu. Ele estava prestes a confrontá-los quando Shu o impediu. Shu tentou explicar que confrontá-los só pioraria as coisas para ele depois. Quando Jen sugeriu revidar, Shu imediatamente rejeitou a ideia porque não queria que ninguém se machucasse. Jen insistiu que Shu deveria deixá-lo lidar com isso. Ele era maior e mais forte, e se aqueles garotos quisessem lutar, Jen estava confiante de que poderia vencer. Mais do que tudo, Jen queria que Shu fosse tratado adequadamente na escola. No entanto, Shu de repente desabou chorando. Ele não queria que Jen passasse por todo esse incômodo por ele. Mais importante, ele não queria que outras pessoas pensassem que Jen era uma pessoa assustadora, quando Jen era, na verdade, gentil. Shu tinha medo de que seus problemas causassem mais problemas para seu irmão. Essa experiência eventualmente se tornou uma das razões pelas quais Shu decidiu largar a escola. Atualmente, Jen assiste ao jogo e começa a se perguntar se ele pode estar abordando tudo com Shu da maneira errada. No jogo, Shu avança para enfrentar o dragão, mas o ataque do monstro o força a recuar novamente. Ito se torna o foco do ataque, mas Shu consegue bloqueá-lo para ela. A festa percebe que eles têm apenas 1 minuto para finalizar o chefe. Apesar da pressão, Shu e Ito permanecem confiantes de que ainda podem conseguir a tempo. Ito consegue convencer o resto da festa a aguentar um pouco mais. Todos concordam em dar cobertura a Shu para ele dar o golpe final. Ito atira primeiro, disparando flechas no dragão. Uma acerta o monstro, fazendo-o cair no chão. O grupo avança, esperando finalizar o dragão com um ataque conjunto, mas o monstro revida e ataca de novo. Shu tenta se aproximar, mas os ataques do dragão são implacáveis. Preocupada que Shu seja atingido, Ito atira outra flecha. Ela acerta a cabeça do dragão, abrindo a chance para Shu atacar de novo. O grupo derrota o chefe incrivelmente difícil. Ito comemora e sai correndo para celebrar com Shu. Enquanto se cumprimentam, Jen observa chocado, sem acreditar que Shu saiu do quarto só para celebrar com Ito. É aí que Shu nota Jen ali. Shu tenta voltar para o quarto, mas Ito o impede. Ao saber que Jen entrava no quarto de Ito regularmente, Shu desconfia do que Jen fazia com ela, o que irrita Jen. Ito ignora e empurra Shu para Gen, perguntando se os irmãos deveriam conversar. Gen admite que Shu é incrível. Mesmo sem se interessar por jogos, ele reconhece o quão impressionante foi a performance de Shu. Shu se retrai novamente, com os nervos voltando. Ele diz que jogos são inúteis e só deveriam ser para diversão. Jen discorda, apontando que o jogo foi bom para Shu, pois o ajudou a se conectar com pessoas fora da escola. Shu fica desconfortável e se move para a porta. Ito tenta convencê-lo a ficar. Diz que mesmo sem falar muito, todos ficariam felizes em tê-lo por perto. Shu insiste que não está pronto para encarar a família, pois não mudou. Enquanto ele fala, Jen pede desculpas. Admite que queria pedir desculpas a Shu há muito tempo. Jen explica que foi rápido demais ao confrontar os alunos que incomodavam Shu. Ele percebe que nunca entendeu o ponto de vista de Shu. Shu não queria que Jen brigasse com os alunos porque não queria ser alguém que causava mal. Os olhos de Shu se enchem de lágrimas. Jen o afaga gentilmente e pede desculpas por causar problemas. Shu olha e admite que ficava apavorado quando Jen ficava bravo por ele, mas saber que seu irmão se importava em defendê-lo o deixava feliz. Shu encosta a cabeça no peito de Gen e pede desculpas por sempre preocupá-lo. Jen diz que ele não precisa dizer mais nada. Ito nota Haku e Rui na porta e os incentiva a entrar. Rui corre e abraça Shu, seguido por Haku. Shu se sente aliviado. Faz tempo que ele não se sentia tão perto dos irmãos. Ele admite que sempre desejou que alguém falasse com ele. Ito observa a família se unir e sorri, pronta para receber o cabeça de vento. Dias depois, o professor de Shu visita a casa.
Ito nota o quanto ele se parece com a personagem que ela joga no videogame. O professor veio perguntar se Shu está sério sobre voltar à escola. Ele também quer ter certeza de que ninguém o está forçando. Após se acalmar, Shu explica que quer realmente terminar o ensino médio. Por isso, quer se acostumar lentamente a frequentar a escola de novo. Ele planeja fazer aulas de verão e recuperar o conteúdo perdido. Shu também diz ao professor que quer ser mais confiante. Ito o observa sorrindo. Pela primeira vez em muito tempo, Shu está saindo do quarto por vontade própria. Num dia de verão, Ito e seus irmãos visitam sua cidade natal para um dia de férias. A família passa o dia com os amigos de infância de Ito, Oda e Megumi, perto de um rio. Ito lembra o quão chocada ficou ao acordar com todos os irmãos pedindo para ela se arrumar. Antes que percebesse, estava de volta à sua cidade natal. Sente que sua família é o máximo por trazê-la para um dia de diversão. Ito e Megumi relaxam à beira do rio, e Megumi comenta que a vibe de Ito mudou desde que se tornou irmã mais velha. Megumi acredita que Ito se apaixonou, o que explicaria a mudança. Acha que faz sentido Ito gostar de um dos seus meio-irmãos, pois todos são bonitos. Diz também que é viável, pois nenhum deles é aparentado de sangue. Ito lembra que Megumi sempre foi romântica, então não deveria mais se surpreender com isso. Megumi então diz que quer perguntar de novo como ele se sente em relação a Ito. Edo a impede e convence Megumi de que precisam descobrir primeiro o que Edo sente. No entanto, como Megumi já está curiosa, ela decide perguntar de qualquer jeito. Oda a impede por ciúmes, pois não quer que ela fale com outros garotos. Enquanto Megumi está distraída, Ito decide levar Gen para outro lugar para que Megumi não possa fazer perguntas estranhas a ele. Isso os leva a subir a lateral das cachoeiras. Ela fica nervosa em um ponto quando ele sobe muito perto dela. Eventualmente, eles acabam no topo de várias pequenas cachoeiras com vista para o rio onde estavam. Quando Ito diz a ele que podem descer escorregando, Gen diz que vai pular a ideia. Enquanto descansam em algumas pedras, Gen menciona que gosta da cidade natal dela e que eles deveriam considerar vir aqui todo ano, já que Rui parece estar se divertindo. Eles também mencionam como este seria um bom lugar para a família deles viajar quando os pais estiverem livres para ir com eles. Assim, Ito também pode ver seus amigos de infância. Quando Gen sorri para ela, Ito sente que está ficando inquieta. Ela não entende por que seu coração de repente se torna errático agora que o cenário é diferente. Gen continua falando, mas tudo que Ito consegue pensar é em como Gen parece brilhante no momento. Ela culpa as vibrações de verão de sua cidade natal por fazer seu coração palpitar de repente, mas também está ciente de que qualquer que seja o sentimento que ela tem agora, ela tem que parar. Ela desvia o olhar de Gen e diz a ele para não se aproximar demais dela. Caso contrário, ela será ainda mais legal com todos amanhã. Gen acha a ameaça estranha, mas Ito decide que é melhor ignorá-lo por enquanto. Antes que Ito perceba, o verão acabou e as aulas voltaram. Sua aula começa a discutir o festival cultural, e Ito se voluntaria para fazer parte do comitê de ação. Ela decidiu se expor mais depois de uma conversa com Megumi. Ela disse a Megumi que não sabe muito sobre amor. Então Megumi sugeriu que ela expandisse seus horizontes para que pudesse experimentá-lo com outras pessoas. Então Ito acha que esta é a melhor maneira de olhar para o exterior. Com isso resolvido, a turma decide discutir outras partes de seus preparativos para o festival cultural, como a forma como foram designados para montar uma peça. Depois da aula, Ito vai para a reunião do comitê, mas acha a sala vazia. Um veterano se aproxima dela e pergunta se ela é, por acaso, a azarada de sua turma que conseguiu o cargo de membro do comitê. O garoto se apresenta como Mafuyu e começa a ir para o banco de trás, insistindo que Ito ocupe o assento ao lado dele. Ele então entrega a Ito seu caderno e diz para acordá-lo quando a reunião terminar. Assim que a reunião começa, Ito fica surpresa que Mafuyu realmente dorme abertamente durante a reunião. No final da reunião, Ito entrega a Mafuyu seu caderno depois que ele acorda. Ela o repreende por dormir, dizendo que foi rude porque todos os outros estão levando seus papéis a sério. Ito informa que ambos fazem parte do grupo designado para fazer a placa da frente no portão. No entanto, Mafuyu afirma que só irá lá se sentir vontade ou se Ito vier buscá-lo. Ele então deixa Ito frustrada. Nesse momento, Gen entra na sala pela janela, depois esconde Ito para o lado enquanto cobre sua boca. Acontece que Yu foi escolhido para ser o príncipe de sua peça, e ele está se escondendo de seus colegas que querem que ele experimente o figurino. Ele eventualmente a solta, e eles acabam conversando sobre seus respectivos papéis para o festival, e no caso de Gen, ele foi feito príncipe porque estava dormindo durante a discussão. Gen percebe que o trabalho de Ito parece difícil, então Ito promete a ele que ela vai pegar leve com o trabalho doméstico. Ela diz a Gen que queria tentar ser um pouco mais ativa no festival este ano. Antes, ela nem convidava a mãe porque tinha medo de sobrecarregá-la. No entanto, agora que ela tem uma família de verdade, ela decidiu que tudo bem se sentir um pouco mais motivada e orgulhosa do trabalho que faz. Gen fica irritado com ela porque, do jeito que ela explicou, ele parece um cara mau por não querer participar do festival. Como ela consegue convencê-lo, Gen decide que vai parar de fugir da turma e finalmente concordar em ser o príncipe em sua peça.
embora ele argumente que só está fazendo isso para que Ito não reclame dele, estragando sua experiência no festival. Ito observa suas costas se afastando, lembrando-se de como ela gosta de Jen, por sempre colocar a felicidade de sua família em primeiro lugar. No entanto, seus pensamentos sobre ele a incomodam até a hora de preparar o jantar. Ela decide parar de pensar nele. Tudo o que ela precisa fazer é focar no festival. No dia seguinte, ela vai até a sala de Mafuyu para buscá-lo, mas percebe que há uma comoção acontecendo. Quando ela olha para dentro, parece que Mafuyu chateou muito sua namorada, a ponto de ela bater nele e terminar com ele. Depois que a garota sai da sala, Mafuyu nota Ito e a cumprimenta alegremente, o que Ito acha estranho porque ela acha que uma pessoa normal teria corrido atrás da garota para esclarecer as coisas. Eles vão para a reunião do comitê, e Mafuyu decide reclamar de sua ex-namorada por presumir que ele estava traindo só porque a pegou saindo com outras garotas. Ito acha o raciocínio de Mafuyu um pouco distorcido. Ele até decide provar seu ponto convidando-a para sair logo depois de terminar com a namorada. Ito recusa, lembrando-o de que eles têm deveres de comitê a cumprir. Ela também menciona que quer seu primeiro encontro com alguém que ela realmente ama. Mafuyu encara isso como uma dica de que Ito nunca teve um primeiro encontro. No entanto, ele fica curioso se Ito nunca se apaixonou. Ito fica envergonhada perto dele, e admite que não tem certeza se está apaixonada, pois não tem base para saber como é o amor. Mafuyu aproveita sua inocência, e sugere que Ito pratique namorar com ele, para que ela aprenda o que significa estar apaixonada. Ito parece desconfortável com a sugestão, mas ele insiste que pode realmente ajudá-la, mencionando o quão acostumado ele está com esse tipo de situação. Isso faz Ito desejar que Jen a salve. Antes que as coisas possam piorar, Jen aparece de repente nas escadas e exige que Ito se afaste de Mafuyu. Os dois ficam chocados, pois ele até parece um príncipe. Jen até a afasta de toda a situação. Quando Mafuyu questiona o relacionamento deles, Jen não hesita e diz a Mafuyu que ele é o irmão mais novo de Ito, antes de levá-la embora. Mafuyu observa os dois irmãos, não totalmente convencido de que são parentes, pelo modo como Jen agiu. Em casa, durante o jantar, Ito tenta manter a calma ao anunciar à família que voltará mais tarde do que o normal, devido ao trabalho que precisa fazer para o festival cultural. A notícia é difícil de dar, pois ela quer continuar mantendo todos confortáveis. A maioria de seus irmãos a apoia, mas Jen diz que, embora ele esteja bem com ela voltar tarde, ela precisa prometer nunca ficar sozinha com Mafuyu. Os outros irmãos ficam chocados que Ito está sendo cortejada naquele dia, e Jen até menciona que é inacreditável, pois não há nada de atraente nas feições de Ito quando ele a observa mais de perto. Ito fica irritada, e percebe que sua percepção de Jen ser como um príncipe antes era apenas uma ilusão. Na escola, Jen pratica seu papel de príncipe, embora tenha dificuldade em entrar no personagem porque Branca de Neve é Tomoyuki. Apesar de estar preso interpretando uma garota, Tomoyuki é muito apaixonado por seus papéis e recita suas falas com convicção, o que irrita Jen. Enquanto isso, Mafuyu continua tentando persuadir Ito a sair com ele, embora Ito afirme que quer ir para casa logo depois. Mafuyu admite para si mesmo que Ito é uma garota interessante, pois normalmente qualquer garota já teria cedido a ele. Com o anoitecer, Jen vê a sala de aula onde Ito e Mofumu estão trabalhando, e entra, pois percebe que os dois estão sozinhos. Mofumu provoca Jen colocando as mãos nos ombros de Ito, o que Jen rapidamente afasta, embora ele afirme que insetos estavam voando por perto. Ito percebe claramente que Jen está prestes a arrumar briga, mas seu estômago ronca de repente. Envergonhada, ela diz a Jen que eles deveriam ir para casa, mas se apressa para avisar a professora sobre a partida deles primeiro. Deixado sozinho, Mafuyu diz a Jen que ele é muito superprotetor com Ito, embora mencione que pode entender Jen, pois ele também acha Ito charmosa à sua maneira. Jen se irrita com suas palavras e avisa Mafuyu para não brincar com Ito. Jen afirma que isso é menos sobre ciúmes e mais sobre proteger sua própria família. No entanto, ele não consegue terminar sua ameaça porque Ito retorna. Nos armários de sapatos, Jen e Ito conversam sobre a peça, pois Jen ainda não memorizou suas falas. Ele culpa a cena do beijo porque isso o incomodou muito, então ele nunca conseguiu memorizar nada como deveria. Ele diz a Ito que talvez ele não seja realmente adequado para ser um príncipe em primeiro lugar. Ito diz a ele que não é algo que ele deva levar para o lado pessoal, pois ele é muito legal sem ter que ser um príncipe. Ela o aconselha que, para memorizar as falas em vez de pensar em seu papel, ele deveria apenas pensar que está falando com alguém de quem ele pode gostar genuinamente. Do nada, ele começa a recitar sua fala final para Ito, e até se inclina como se fosse beijá-la. Ito tem um curto-circuito, então o atinge com a bolsa porque ficou chocada que ele de repente começou a fazer isso. Os dois ficam envergonhados pelas ações um do outro, então não percebem que Mafuyu testemunhou toda a cena e a acha divertida. Ele decide se revelar e provoca os dois por ainda estarem ali. Eles saem da escola juntos, mas Ito e Mafuyu conversam um pouco mais. Mafuyu diz a ela que agora entende por que Ito não está se apaixonando por ele. Ele diz que Ito se recusa até a pensar nele porque sua mente já está preocupada com Jen. Quando Ito apenas o olha confusa, Mafuyu explica que parece que Ito pode ter sentimentos por Jen em um nível mais profundo.
Embora ele saiba o motivo pelo qual Ito nem mesmo admite para si mesma, é que ela está ciente de como isso complica as coisas. No caminho para casa, Jen não pode deixar de perguntar a Ito sobre o que ela estava falando com Mafuyu. Evitando a conversa real, ela diz a ele que eles estavam apenas falando sobre o festival escolar. Ela então pergunta a Jen se ele está um pouco obcecado demais com ela. Jen a olha como se fosse a coisa mais óbvia e diz a ela que é normal, já que são família. Ito se sente desanimada com a resposta e, enquanto segue Jen, ela se pergunta o que aconteceria com eles se ela seguisse seu coração. No dia do festival escolar de Ito, Rui decide transmitir ao vivo sua visita à escola. No entanto, Haku o pega e o lembra de ter cuidado ao filmar na escola. Haku se pergunta por que Rui está sozinho, pois o plano inicial era que Shu viesse junto. Rui admite que Shu estava com ele, mas ele acabou se escondendo no banheiro porque tudo ficou muito avassalador. Eventualmente, eles avistam Ito, que está usando uma tiara de rato por fazer parte do comitê de ação. Rui faz questão de tirar várias fotos com ela e a convida para assistir ao show de Jen com ele. Ao mencionar a peça, o humor de Ito muda e ela argumenta que ele pode assistir ao show da manhã, mas ela está muito ocupada para ir. Ela fica nervosa demais para explicar as coisas, então inventa uma desculpa sobre precisar estar em outro lugar e foge. Quando Ito finalmente está longe de seus irmãos, ela diz a si mesma que precisa de mais tempo longe de Jen, pois ainda não está pronta para enfrentá-lo. Ela não para de pensar no que Mafumio lhe disse na noite anterior. Desde então, ela teme que Jen eventualmente descubra sobre ela. Na peça da turma de Jen, Branca de Neve, todos ficam cativados pela performance de Jen, especialmente durante a cena final, onde ele deve beijar a Branca de Neve. Ao final da primeira apresentação, Tomoyuki fica maravilhado com a performance de todos e se pergunta se algo tomou conta de Jen para que ele estivesse tão investido na peça. Haku e Rui também entram nos bastidores para parabenizar Jen e perguntar se algo interessante aconteceu recentemente. Gun lança um olhar irritado para eles e diz que nada em particular aconteceu. Ele não conta sobre o conselho de Yu, mas menciona que pensou na expressão surpresa de alguém. Gun nota Tomoyuki retocando a maquiagem. Tomoyuki diz que precisa se preparar para o próximo show, pois ainda tem 7 apresentações antes do fim do festival. Ele incentiva Jen, dizendo que no próximo show ele deveria beijá-lo de verdade para parecer mais convincente. A ideia irrita Jen. No banheiro, ela recebe uma mensagem mostrando Jen em seu figurino. Lá fora, Ito ouve pessoas comentando sobre a peça de sua turma, especialmente sobre o quão bonito Jen está como príncipe. Isso faz Ito lembrar de Jen ensaiando suas falas com ela. Ela tenta esquecer isso. Mafuyu a vê e a provoca por abandonar suas funções. Ito o acusa de volta, mas Mafuyu insiste que está trabalhando guiando visitantes. Ito percebe que ele só está paquerando. Decidindo sair com Ido, ele se despede das garotas que guiava. Ido o acusa de só querer brincar, mesmo dizendo que namorar é um saco. Mafuyu ia provocá-la sobre ciúmes, mas Ido se distrai voltando ao trabalho. Mafuyu a segue, insistindo que ela deveria relaxar e curtir o festival. Ele diz que ela pode perder coisas importantes. Para convencê-la, ele menciona que a turma dela está viralizando por causa da popularidade de Jen. Ele mostra uma foto de Jen como príncipe, e Ito finge não se importar, dizendo que ele sempre foi popular. Mafuyu insiste que Ito se importa mais do que demonstra, dizendo que Jen se apaixona fácil por garotas safadas. Ito se preocupa que Jen escolha alguém má. Mafuyu a observa e percebe que a deixou chorando. Sentindo-se mal, ele leva Ito a um lugar calmo para se acalmar e lhe compra uma bebida como pedido de desculpas. Ito decide se abrir e admite que o amor a confunde. Ela admite que, desde que Mafuyu disse que ela amava Jen, teve sentimentos conflitantes. Ela quer saber o que Mafuyu faz quando percebe que está apaixonado. Mafuyu diz que começa a namorar quem chama sua atenção. A resposta irrita Ito, pois sabe que Mafuyu só pensa em quem o interessa, não em amar. Ela explica seus sentimentos por Jen. Mafuyu se surpreende e admite que não pensa muito sobre amor. Mas, com base no que ela disse, Ito descreveu o amor. Ito absorve as palavras, mas Shu exige que Mafuyu se afaste dela. Ele puxa Ito para si e diz a Mafuyu que não vai tolerar se ele a fizer chorar de novo. Ele começa a fugir de Mafuyu, arrastando Yeo. Mafuyu os observa. Ele percebe que Ito é interessante, pois vários personagens parecem amá-la. Ao se afastarem de Mafuyu, Ito se preocupa que Shu tenha ouvido a conversa. Ela tenta esclarecer o que disse. Shu parece confuso. Ele diz a Ito que achou que ela estava sendo incomodada por Mafuyu. Percebendo que Shu não ouviu sua confissão, Ito decide mentir. Shu fica aliviado, e Ito pede perdão por mentir a alguém tão puro. Ito decide acompanhar Shu no festival, orgulhosa que ele está saindo mais. Eles encontram Rui, que está sendo tratado com lanches por várias garotas. Ito se preocupa se ele terá espaço para o jantar. Como Rui está bem, Ito promete levar Shu onde ele quiser. Shu quer ver a peça de Jen. Ele estava tímido para ir, mas com Ito, ele consegue.
Ito tenta evitar Jen, mas ele vai até ela e a chama de fofa com as orelhas de rato. Ito finge indiferença e o elogia. Jen a provoca para não se apaixonar por ele, o que a irrita. Os colegas notam Shu e o cercam. Ito se preocupa se isso é muito para Shu, mas Jen insiste que ele precisa se acostumar. Ele pergunta sobre o trabalho dela na comissão, e Ito o tranquiliza que está de folga. Ela puxa assunto com Jen, mencionando que Branca de Neve é o assunto do festival. Jen acha que são boatos ruins sobre ele. Ito não diz que acham ele bonito. Ela fica feliz que Jen parece estar se divertindo. Ele diz que está gostando da peça e se divertindo, creditando a Ito suas vibrações positivas. Ito olha para ele, feliz que Jen a trata cada vez mais como família. Ela o observa socializar com os colegas. Jen decide pegar a mão dela e levá-la ao assento reservado que a turma guardou especialmente para ela. Durante a peça, Ito assiste seus colegas atuando pela primeira vez. Ela pôde ir aos ensaios por causa do trabalho na comissão, então esta é a primeira vez que ela vê a atuação de todos. Finalmente é a vez de Jen subir ao palco para a cena final, e Ito sente a empolgação da plateia, especialmente das garotas, quando Jen aparece. Ito se sente cativada por Jen. Enquanto observa recitar suas falas, ela pensa em seus sentimentos por ele. Ela percebe que tudo pode ter começado quando Jen a acolheu em casa quando ela estava prestes a se mudar com os pais. Quando ele a abraçou, ela se sentiu especial, e isso a deixou muito feliz. Ela observa Jen prestes a beijar a Branca de Neve e promete a si mesma que guardará seus sentimentos. Ela pensa em como Jen pode ser muito mal, mas ao mesmo tempo, ele transborda bondade. Ela observa seus colegas fazerem uma reverência para encerrar a peça, e então seus olhares se encontram. Ela sorri, notando que ele a está olhando, e finalmente bate palmas para ele em sua turma. Mais tarde, ela leva comida para a turma e menciona o orgulho que sente deles. Ela nota que Jen sumiu, e Tomoyuki diz que ela deveria olhar para baixo. Quando ela verifica o chão, avista Jen dormindo profundamente depois de tantas encenações da peça. Ela coloca alguns petiscos em cima dele e o parabeniza silenciosamente por todo o seu trabalho árduo. Mais tarde, o festival está quase no fim, mas os alunos ficam para a festa, especialmente o concurso de karaokê. Ito está vestida de urso, convidando todos para participar ou assistir ao concurso. Mafuyu tenta convencê-la de que ela pode começar a relaxar e tirar a fantasia, mas Ito se recusa, afirmando que seu trabalho não acabou até chegar em casa. De repente, eles veem Tomonuki e Gen se aproximando. Tomonuki quer participar do concurso de karaokê com as fantasias, embora Gen queira muito voltar a usar roupas normais. Quando Naofuyu se oferece para inscrevê-los, o humor de Gen melhora. Mafuyu aproveita a oportunidade para provocá-lo, e até menciona que a festa costuma ser popular, porque as pessoas tendem a fazer suas confissões no palco nesse momento. Gen começa a ficar irritado com as provocações constantes de Mafuyu e diz a ele que se ele quer se confessar ou não, não é da sua conta. Então ele se pergunta por que Mafuyu continua querendo se intrometer. Quando eles vão embora, Mafuyu provoca Ito por seu mau gosto em homens. Ele decide tirar o adereço de cabeça de Ito e pergunta por que ela não está investindo em Gen, quando as coisas parecem estar indo bem. Ito aponta que ela e Gen têm se dado muito bem como família, e ela não quer estragar nenhum progresso. Ela menciona que, embora tenha imaginado persegui-lo se tivessem se conhecido normalmente, ela está feliz com sua posição de irmã mais velha dele. Ela diz que está ciente de que isso significa que terá que aceitar que Gen um dia terá uma namorada, mas ela está pronta para amar essa garota. Ela pensa consigo mesma que, contanto que Gen esteja feliz, isso é o suficiente para ela. Ela diz a Mafuyu que acha que sua maneira de amar também é válida. Quando ele não responde, ela se preocupa por ter dito algo estranho. No entanto, Mafuyu ri e admite que parou de prestar atenção nela porque ela parecia engraçada com a roupa simples. Em tom sério, ele elogia Ito, dizendo que até sente um pouco de inveja por ela conseguir amar alguém tão verdadeiramente. De repente, eles ouvem que o concurso de karaokê vai começar, e ele começa com uma confissão de amor. Mafuyu e Ito se juntam à multidão e ficam sinceramente surpresos que uma confissão tenha iniciado à noite. Mafuyu diz a ela que deve ser bom poder ser tão honesta. Ito considera suas palavras e diz a ele que eles nunca saberão se não tentarem. Ela diz a Mafuyu que decidiu que ele não é uma pessoa tão ruim e que ele é muito atencioso à sua maneira. A imagem que ele apresenta é algo que as pessoas colocaram nele, e ele apenas se ajusta a isso. Ito então sugere que ele aproveite a oportunidade para confessar algo no palco, já que o festival está dando a eles a oportunidade, mas Mafuyu diz que passará por enquanto. Ele diz a Ito que quer guardar seu verdadeiro eu para alguém que ele realmente ama, então, até lá, ele não se importa em usar uma máscara. Os dois não percebem que Haku ouviu a conversa deles. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever para ver o que acontece a seguir.